a tua palavra, Pai, cai em terra fértil, pedimos em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, que estamos aqui para aprender mais do Senhor, conhecemos cada dia mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos, consagramos as nossas vidas e nossas mulheres no Teu caminho. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Então, nós estamos no nosso tema aí, né? O Apocalipse. Mas não tem jeito de falar do Apocalipse. Hoje vocês vão sair daqui sabendo quem são as duas testemunhas do Apocalipse. E por que eu vou falar das duas testemunhas do Apocalipse? Que está lá no capítulo 11. Porque disso depende toda a Bíblia. Se você não souber quem são as testemunhas e como Deus trabalha no mundo, você não vai entender as Escrituras. Então, as testemunhas são algo primordial. Muitos dizem Elias e Enoque, Elias e Moisés, mas a Bíblia não diz isso não. Pelo menos na minha não está escrito não. Que Moisés é testemunha, que Elias é testemunha, que Enoque é testemunha. Então, nós temos que ir pelas Escrituras. A nossa regra de fé é a palavra. Então, posso até confrontar alguém em doutrina, mas antes eu quero deixar claro, eu respeito doutrina, amém? Você não é meu inimigo, nem eu sou seu. Eu não sou nem calvinista, nem arminiano, amém? Glória a Deus, sou batista, pronto. Aí não tem confusão com ninguém, beleza pura? Então nós vamos caminhar e vamos entender, porque a Bíblia ela é um projeto. A Bíblia não é o livro sagrado do cristão, não é o livro sagrado dos judeus, mas ela é um projeto que tem início, tem meio e tem fim. E todo mundo quer saber o fim. Glória a Deus por isso, né? Todo mundo quer saber os sinais do fim. O que vai acontecer? Qual estágio que nós estamos aqui do Apocalipse? Em qual ponto? O que antecede a última semana de Daniel, que você vai aprender o que é? O que antecede isso? Quais são os sinais deixados nas Escrituras para nós como igreja? Para que a gente fique alerta. Amém? Então vamos lá. Ó, já botaram a volta de Jesus um monte de gente. E todo mundo deu com os burros na água, né? 1800 e tal, adventista, Poas, não sei o que, pôs 2 dias adventista, fim do mundo. Contando aquelas 2.300 tardes e manhãs. E deram com burro na água. Oi? Então, ó, Israel, será que Israel tem alguma importância no Apocalipse? Ou não? Ou será que somente a igreja importa? Primeira coisa que nós temos que saber. Ó, a Bíblia, Israel tem alguma importância? Os judeus têm alguma importância? Ou eles são simplesmente raça ruim que matou Jesus? Raça ruim que matou Jesus sou eu e você. O meu e o seu pecado. E vou repetir. Se o judeu não falasse crucifica, todo mundo aqui não teria salvação. Ok? Quem colocou Jesus na cruz? Está lá Isaías 53, 9, diz que o Pai agradou Moelo. 9 e 10. Deus colocou o filho dele na cruz. Por que que Deus colocou o filho dele na cruz? Porque ele tinha um único filho. Jesus era o unigênito. E quando ele abriu mão do unigênito, Jesus se transformou no primogênito, entre muitos irmãos. Se eu quiser resumir a Bíblia inteira em um versículo, todo esse projeto em um versículo. Abre comigo Romanos 8, 29. Esse é o projeto, a conclusão dele. Aliás, nós estamos caminhando para a conclusão desse projeto que você vai ler agora. Oito, 29. Posso falar isso aí, é o resumo da Bíblia inteira. Quem achou, pode ler. Ó. O projeto é família. Jesus de unigênito vira o quê? Primogênito. Quem é o primogênito? É o chefe. É o líder do clã, tá? Então aí está o resumo. Eu sou predestinado a quê? A ser conforme a imagem de quem? Jesus. Então não vou falar de predestinação, porque a aula no momento não é sobre isso. Mas nós vamos ver, olha o que está escrito ali, ó. Ali diz o seguinte: eis que farei de Jerusalém um cálice
de tontear para todos os povos em redor. Será que isso já se cumpriu ou vai se cumprir? Outra pergunta, será que a lei está no Antigo Testamento e a graça no Novo? Ou no Antigo também tem graça e no Novo tem lei? Porque é um ensinamento, falei que eu vou confrontar muita doutrina. Abre comigo Gênesis capítulo 6, verso 8. Vamos ver uma questão de graça, tá? Quem achou, pode ler. Graça. 6, 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Achou o quê? A palavra hesed, no hebraico, graça. É a mesma usada no Novo Testamento, tá? Só que lá em grego, mas é a mesma palavra. Agora vamos ver de novo Zacarias 12, 10. Lê para mim. Mas derramarei o espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem transpassaram. Ó, essa profecia é muito forte. Está falando que sobre a casa de Davi, sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, ele vai derramar o espírito de quê? Graça. E será que o Novo Testamento diz isso? É a pergunta que eu te faço. Pois eu vou te contar um mistério, tá? E não vou cobrar nada. E é o mistério que está na Bíblia. Abre comigo Romanos 11, 25. Tá muito rápido ou tá bom aí? Como é que tá o ritmo aí? Tá rápido? Então, beleza. Então, vou mais devagar, tá? Tá muito rápido. 11, 25. Está muito rápido. Tá, vou diminuir o ritmo. Eu estou contra. Então, eu vou mais devagarzinho. Eu estou dizendo com você, tá rápido, mas Tá bom. 11. Primeiro vamos ver por que o judeu não aceita Jesus. Você tem que entender. 11 e 8 primeiro. Vamos ver. Como está escrito, Isso. Pode ler. Deus nos deu espíritos de entendimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então eles estão cegos. Quem cegou eles? Aí manda todo mundo para o inferno. Cega os caras e condena todos. Você acha justo isso? Não. Acha. E por que Deus cegou eles, hein? Abre o verso 17 para mim. Olha o 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e sendo oliveira brava fosse enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Então você foi enxertado em Israel. E se você hoje não for descendente de Abraão, nem salvo você está. Pastor, misericórdia, nasci no Brasil. Que descendência que eu tenho de Abraão? Abre comigo Gálatas. Está mais devagar agora. 3. Gálatas 3, 29. Então, tudo que alguém te falar, você tem que perguntar onde está na Bíblia. Amém? Você tem que ter essa prática. Porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Eu não posso falar que a igreja substituiu Israel se a Bíblia diz que eu estou enxertado neles. É diferente, hein? Ó, substituir ou estar enxertado são coisas diferentes. Lê aí. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então, ó, se você só é herdeiro da promessa porque você foi enxertado, e é agora descendência também de quem? Abraão. Até aí tá dando para levar legal? Então vamos ver o apóstolo Paulo num texto que muitos gostam de justificar muitas vezes a igreja sozinha e esquece Israel. Abre comigo Efésios capítulo 2. Você pode ler do 11 em diante. Olha, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque se você não souber isso, você não vai entender nada de Apocalipse. Porque o Apocalipse nós vamos ter que falar de duas testemunhas que nós vamos aprender hoje. Amém?
E não é só o Apocalipse, não. É toda a Bíblia baseada nas duas testemunhas. Toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse está baseado nas duas testemunhas. Vai lá, leia para mim. Efésios 2:11. Chamados incircuncisão, eles se chamam circuncisão feita pela mão do homem. Quem eram esses aí? Nós. Sim ou não? Sim. Gentio, pagão, continua. Estávamos naquele tempo em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Continua. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos, fez um só. Aí, ó, um Israel constituído de igreja e de Israel. Sim ou não? De ambos. Ou de um só? De ambos. Então, o mistério que eu prometi agora eu vou contar. Romanos 11:25. Vão lá no mistério, né? O cara promete o mistério, tem que saber. Ué. Romanos 11 é um texto que você vai ler em casa devagarzinho, tá? Todo mundo, dever de casa, beleza? Joia? Pode ler? Romanos 11, 25, 26 até o 28. Pode ler para mim. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Aí, então tem um mistério aí, ó. Qual o mistério? Vamos ver. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. E veio o conhecimento em parte a Israel, até que haja entrada plenitude dos gentios. O que é plenitude dos gentios? Milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação que Deus vai salvar. Deus cegou eles para a gente ser o quê? Enxertado e salvo. Mas quando esse número que Deus tem completar, o que vai acontecer? Continua lendo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Continua. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Vai tirar os pecados dele então? Está escrito aí, sim ou não? Sim. Continua. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quando, porém, a eleição amados por causa dos patriarcas. Continua. Porque os dons da vocação de Deus são irrevogáveis. Pronto. Então, ó, Deus tem um projeto com eles. Amém? E tem um projeto com você. Glória a Deus. No momento, eles estão cegos. Cegos. Todo Israel não quer dizer que o judeu ateu vai ser salvo, não. O judeu macumbeiro, místico, da cabala. Está falando o judeu que aguarda a vinda de quem? Aquele que espera a primeira vinda do Messias. E Deus cegou ele, e esse vai ser o quê? Porque ele vai ver o Messias e vai acontecer aquilo que você leu em Zacarias 12:10. Mas antes de chegar nesse nível, vamos caminhar mais devagar. Qual que é o desejo de Deus com a raça humana, hein? Está lá em 1 Timóteo 2:4. Quando diz todos, exclui alguém ou quem quiser? Todos, é todos. Então eu tenho que aprender isso, que Deus enviou o seu Filho para que para o mundo, sim ou não? Para que todos que nele creem se convertam, sim, e sejam o quê? Salvos. Então anota esse versículo que você lê depois, tá? Para a gente não perder tempo. Então nós vamos ver primeiro peculiaridade entre Gênesis e Apocalipse. Porque tem muita peculiaridade entre um e outro. Então a primeira coisa que você vai aprender é que a luz... Voltar, apóstolo. A luz de Gênesis, quando fala disse Deus haja luz, não é o sol. O sol é criado no versículo 14, no quarto dia. E as trevas ali também não é a noite, porque não existia sol, nem estrela e nem lua. Amém? Então, por que eu estou te falando isso? Porque lá em Apocalipse você vai ver que o sol desaparece de novo. A lua também some e volta a ser como era no início.
Ó, no Gênesis começa com o homem vivendo com Deus e sendo eterno, até pecar, sim ou não? Em Apocalipse termina o homem vivendo com Deus e sendo eterno. Agora, aqui eu tenho duas árvores. Vamos lá, ó. Eu tenho a árvore da vida e tenho a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo mundo aqui sabe disso? Que Deus fez duas árvores e falou que da árvore do conhecimento não era para comer. Agora, lá em Apocalipse, vão lá comigo, abre comigo Apocalipse, capítulo 22. Tá dando legal aí? Tá tranquilo? Melhorou bastante. Ah, então tá. Esse início é muito importante para você entender a Bíblia. Tá? Apocalipse 22, você pode ler para mim o verso... Pode começar no 1, vamos lá. Ele mostrou Sim. o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e tudo. No meio da sua praça, e de uma da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Pronto. Então, ó, a árvore da vida está lá no fim? Sim ou não? Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal não existe mais. Por quê, hein? Por que a árvore do conhecimento não existe mais? Porque aquela árvore foi para dar escolha. E só vai morar com ele quem? Esse. Então agora não precisa dela mais. Perdeu a função. Sim ou não? O diabo também está dentro do lago de fogo. Ele perdeu a função dele. Você vai saber que o diabo tem uma função. Não tem duas lutas no universo não, tá? Deus é o Todo-Poderoso. Jesus é a autoridade máxima. Não existe. Abre aí 1 Samuel, capítulo 18, verso 10. Aí pode ser alguma coisa que te cria um choque momentâneo, mas essa é a pura verdade. Quem manda no mal não é o diabo, não, é Deus. Amém? Ah, não, o diabo manda no mal, manda coisa nenhuma. 18:10. Ele manda na vida daqueles que são dele, que não entregaram a vida para Jesus. Quem é de Jesus, quem manda é Jesus. Amém? E para tocar em você tem que pedir licença, tá? 1 Samuel 18:10. Leia para mim. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Sua tradução não está errada, não. Foi ele mesmo. Com a permissão de quem? Acabou, ele manda. Ponto final. Então, essa luta do bem contra o mal colocada na sua cabeça tem um nome. Chama zoroastrismo. Isso é uma doutrina do Império Medo-Persa, adotada pelas culturas e foi trazida para dentro da igreja pelo catolicismo romano. Satanás lutando com quem? Jesus. Não existe isso. O inimigo do diabo é você. Amém? Ele é o seu adversário. Jesus não tem adversário. Então, como é que você vai me explicar uma profecia de Gênesis 3,15? Calma que nós vamos chegar lá. Então, eu tenho similaridades entre o Apocalipse e Gênesis. Amém? Uma árvore desapareceu, mas a da vida continua lá. Outra coisa que você vai aprender é que, quem já ouviu o que vai morar no paraíso? Ninguém nunca ouviu isso, não? É porque o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu e viu o paraíso. Que você não sabe que a palavra paradóisos em grego é Éden no hebraico. Então, aonde você vai morar? No Éden. Você vai achar o Éden na terra? Não, porque ele foi recolhido até o terceiro céu. E é lá que você vai morar, tá? Ah, pastor, e a cidade de ouro? A cidade de ouro, meu filho, você vai cair boquiaberto para trás. Deixa, eu não vou nem comentar, porque não é o tema da cidade de ouro ainda. Vai morar em cidade de ouro, coisa nenhuma, tá? Porque o ouro para Deus é lixo. Tá ouvindo? O ouro para Deus é gente, é você que é ouro. Então, o Apocalipse, ele é todinho codificado. E não tem como eu buscar o código do Apocalipse fora das Escrituras. Eu não posso criar uma coisa fora das
Escrituras. Então vamos lá. Então essa profecia é a primeira profecia messiânica. O que é isso? Depois da queda do homem, Deus proveu a restauração da raça humana. E ele fala a profecia. Ó, a arma que o diabo usou, qual foi? A mulher, sim ou não? A mulher come do fruto e dá para o seu, pois Deus vai usar a mesma arma para atirar na cabeça dele. Porque de uma mulher vai nascer um homem que vai esmagar a cabeça de quem? Você está vendo como é que Deus faz? Ó, você usou uma mulher, né? Pois eu também vou usar uma mulher. E essa mulher vai ter um filho e ele vai esmagar a sua cabeça. Lê para mim Gênesis 3,15. Vamos lá. Então essa é a primeira profecia messiânica da vinda de um Salvador, de uma pessoa que viria destruir o império das trevas. Abre aí, lê para mim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Ah, pastor, você falou que o diabo não toca aí, ó, não é luta com Jesus. Como é que ele está ferindo o calcanhar de Jesus? Em Jesus ele não toca, não, mas em você toca. E você é o corpo dele, está ouvindo ou não? Ferir o calcanhar de Jesus é ferir você. E aonde a Bíblia me dá essa prova do que eu estou falando, que quando fere você, fere Jesus. O apóstolo Paulo, abre comigo o livro de Atos, capítulo 9. Você sabe que o apóstolo Paulo chamava Saulo, né? E ele perseguia e matava os que eram da igreja. Sim? Então vamos ver o que Jesus fala com ele. Você sabe que ele vai ter um encontro com Jesus, não tem nada de cair do cavalo não, tá? Aqui na minha Bíblia não tem cavalo nenhum, se na sua tem, você me mostra. Que ele caiu do cavalo. Quem já ouviu isso, que ele caiu do cavalo? No púlpito. Cansei de ouvir que ele caiu do cavalo. Podia até estar montado no cavalo, mas não está escrito que está. Olha comigo. Atos capítulo 9, vamos ver o que Jesus fala com ele. Verso 4. Atos 9, 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque me... Persegue. Você está vendo? Ele estava perseguindo Jesus, o Jesus mesmo? Não. A igreja. Então, quando diz que a semente do diabo ia ferir o calcanhar de Jesus, é ferir quem? Você. A igreja. Jesus é inatingível. Ele é Senhor no céu, na terra e no inferno. E não foi o diabo que pregou ali na cruz. Vou repetir, foi Deus que pregou. Está em Isaías 53, 9 e 10. Deus pregou ele na cruz, deu o filho dele, porque ele tinha um filho só. E quando ele deu o filho dele, Jesus quis dar a sua vida também. Ninguém tira a minha vida, nem diabo, nem judeu, nem Roma, nem ninguém tira a minha vida. Eu a dou por amor de quem? Hoje Deus tem milhares de milhões de filhos, porque Ele deu aquele. Depois você lê Isaías 53, capítulo 9, versículo 9, 10, 11, 12 e 13. Diz que ele ia ver o fruto do penoso trabalho da alma dele e ia ficar satisfeito. Sabe quem é o fruto? Você. Você está satisfeito com você hoje ou não? Ih, pastor, misericórdia, sei lá. Ó, isso que você está vendo aí é uma nebulosa Helix. Ela está a não sei quantos anos-luz de distância da Terra e ela é chamada o olho de Deus. Parece um olho, olha para você ver. Né? Então o universo é cheio de galáxias, de estrelas, e tem muitos mistérios que não serão desvendados para nós, na nossa limitação. Porque a nossa vida diante de Deus é como a neblina da manhã. Você já pensou nisso? Você vive aqui 90, 100 anos, é como a neblina da... Por quê? Porque ele não está preso na minha linha de tempo. O Apocalipse não é que João sonhou, não. É Deus pegou ele e levou lá no futuro. Aqui, ó. Vem aqui e escreve o que você está vendo. Ele foi arrebatado e levado. Quando a gente vê isso chama-se presciência. É Deus saber de algo antes de acontecer. Amém? Aonde a gente vê de novo essa presciência? Quando ele fala para Abraão que a geração dele seria escrava durante 400, ele nem filho tinha. Mas ele já falou.
Não que ele predestinou a geração de Abraão. Ele já viu a geração de Abraão. Deus viu o seu dia de amanhã então? Já. Sabe o dia que você vai ser arrebatado ou vai partir? Sabe. Ele sabe tudo. Amém? Então Deus, você não tem como prender ele numa linha de tempo. Então se eu traçar uma linha de tempo infinita aqui, Deus anda nela. Ó. Você não. Você está aqui nessa linha aqui, ó, nesse ponto. Deus está andando nela, tá? Pode andar, ele é o eterno. Beleza? Movimenta não como você. Eu estou preso nessa linha de tempo minha hoje, mas Deus não. Por isso que o Apocalipse é a revelação do fim. Amém? Que para Deus tudo já está o quê? Consumado. Então vamos lá. Então, você tem que aprender que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Amém? Agora, porém, notifica aos homens o quê? Que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Você fala, pastor, ainda bem que é o mundo e não é a igreja, pois a igreja também vai para julgamento. E o julgamento começa pela casa de Deus. E qual o julgamento que você vai? Quem nele crê não é julgado para condenação. Abre 1 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Primeira não, 2 Coríntios, desculpa. Há 2 tribunais na Bíblia. E a esse aí você vai comparecer. 2 Coríntios 5, 10. 5, 10. Todo mundo achou? Quem achou, leia aí, por favor. É necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo ser contra. Então você vai para julgamento para galardão, não para condenação. Ou se eu aceitei Jesus e morri imediatamente, meu galardão é 0. Mas eu estou salvo. Amém? 0. Pastor, aí teu irmão falou comigo que quem tem galardão bom ia morar no Belvedere de ouro. E o que não tem ia morar no barracão de ouro. Falei, irmão, misericórdia. Ele está com aquilo na cabeça ainda da cidade de ouro. Né? Quando você já ouviu falando, não, as ruas de ouro, pastor, que maravilha. Você vai descobrir o que é o ouro daqui a pouco, mais tarde. Agora eu tenho uma incógnita na Bíblia, 2 caras soprando fogo pela boca em Apocalipse 11. O que é isso? Você lê uma coisa dessa, você fala, não, dá para até para arrepiar, não dá? Dá ou não dá para arrepiar? Abre aí comigo, vamos lá ver. Porque você tem que saber quem são essas testemunhas para você entender a Bíblia daqui para frente. Eu creio que a sua mente vai abrir conforme o entendimento da palavra, amém? Então, só pode ser testemunha quem Deus disser que é testemunha, amém? Não é o que eu acho que é testemunha. Tem que estar escrito na palavra, é minha testemunha, sim ou não? Então vamos lá comigo, vai comigo Apocalipse 11. Pastor e o fogaréu pela boca, já pensou, hein? Ah, não, se Elias e Enoque soltando fogo pela boca. Mostra para mim onde a Bíblia está escrito que Elias e Enoque é testemunha. Fala para mim. Abre aí e me mostra. Onde diz que eles são testemunhas. Ah, mas foram arrebatados vivos. Mas me mostra aonde está escrito que eles são testemunhas. Não tem, então não são. Ok? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 11. Verso 3. Você sabe o que é 1260 dias? 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio. Essas 2 testemunhas estão profetizando. Continua lendo. Continua. Então pronto, olha que poder, hein? Imaginou lá o cara, queima todo mundo.
O que é fogo? Então, aonde que eu vou buscar as duas testemunhas e o fogo? Na própria Bíblia. Então eu tenho que saber o que é botar fogo pela boca, porque ninguém aqui é dragão, né? Abre comigo Jeremias, capítulo 23. O Apocalipse é desvendado na palavra. 29. Isso. Agora tá devagar, não tá tranquilo? Tá não? Isso. O que é botar fogo pela boca, então? Pregação do quê? Então aquelas duas testemunhas, durante 3 anos e meio, estarão pregando o quê? Agora, quem são? Só tem na face da terra 2 testemunhas de Deus, da existência do Deus da Bíblia. Uma é você, que mudou o seu caráter, amém? Que somente o Espírito Santo muda o caráter de uma pessoa. Abre Atos 1:8, aonde a Bíblia diz que, igreja, você é uma daquelas testemunhas. Abre aí para mim. 1:8. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em todo. Eu posso afirmar então que é testemunha? Porque está escrito, sim ou não? Então eu descobri uma testemunha. Quem é? Olha para o irmão, você. Botando fogo pela boca, hein? Que legal! Pregando a palavra. Oh, glória a Deus, hein? Bota fogo pela boca mesmo. Quem é a outra testemunha? A Bíblia tem que dizer. Abre comigo Isaías, capítulo 43. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Meu servo a quem escolhi, para que saibais, me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus, nenhum se formou. Depois de mim, nenhum haverá. O povo judeu é testemunha da existência do Deus da Bíblia. Nenhum império até hoje conseguiu exterminar Israel, e nem vai conseguir. Ninguém conseguiu. Todo mundo que levanta contra Israel, fala, afunda. Qualquer nação que levanta, afunda. De cada 10 inventos da humanidade que beneficiaram a raça humana, são de judeus. Albert Einstein, judeu. Isaac Newton, judeu. Sigmund Freud, judeu. E você pode, Albert Sabin, judeu. E você pode citar vários. Porque Deus fez que de um povico, são 12 milhões só na Terra. Detém 80% do dinheiro. Está ouvindo? E são testemunhas aqui, ó. Israel é menor do que o estado de Sergipe, exporta fruta e flor para a Europa. A tecnologia e a inteligência. Outra coisa, se você quer, eu quero que prova isso para mim, que eles são mesmo. Você vai entrar depois, eu vou deixar o meu canal. Você vai colocar assim, Guerra dos 6 Dias. Vitória tática ou milagre? Ó, 100, presta atenção, 100 milhões de árabes contra 5 milhões de judeus. Israel venceu a guerra em 6 dias. 6. A proporção é ilógica. No céu descansou. Quando você vê Gideão, quem já leu a história de Gideão? Ele precisou de quantos? Os covardes aí vai embora, não é não? Os que bebem água assim, ó, pode vazar, não é? O Deus de Gideão não mudou não, tá? E ele deixou a prova aí, ó, para quem quiser ver, 1967. Qual que é a importância dessa data para nós? Israel conquistou Jerusalém.
E conquistar Jerusalém, o que importa para nós, hein? Importa muito. Porque Jerusalém não é qualquer lugar na terra. Abre comigo o Salmo 132, verso 13. Porque o Senhor escolheu Sião, preferiu-a para sua habitação de gênero. Continua. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois assim eu fiz. Por isso que aqui não barril de povo. Todas as religiões monoteístas querem Jerusalém. Cristão quer Jerusalém, judeu quer Jerusalém, muçulmano quer o quê? Jerusalém. Depois eu vou contar a história daquelas mesquitas em cima do templo, como que elas apareceram ali, o significado que ela tem para o Islã. Porque aquele platô foi comprado pelo rei Davi, se você não sabe. Comprado, pago. Aquilo ali é território do judeu por direito, comprado pelo rei quem? Davi. Então, olha o que você está vendo ali. Ó. Eu não sei se essa menorá continua sendo a de ouro, pesava 320 quilos de ouro, aquele candelabro. Fica no bairro judaico lá. Ou se eles trocaram por uma cópia, por causa do risco. Agora, olha o que você vê do lado daquele candelabro. 2 oliveiras, ó. Você viu falando lá em Apocalipse das 2 testemunhas? São as 2? Olha que legal. No meio de um candelabro, de um lado e do outro. Está no bairro judeu lá. O que isso tem a ver, hein? Aonde está isso na Bíblia? Qual que é o significado dessas 2 oliveiras? Então, quem são as 2 testemunhas? Fala, judeu e igreja. Que vão botar fogo pela... Beleza? Ó, e as 2 oliveiras? De novo, judeu e igreja. São os 2 ungidos. Povo separado de Deus. Abre comigo Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 7. E Deus não te escolheu, nem eu não, porque eu sou o melhor não, porque a gente era o pior mesmo, pode ter certeza disso. Ele escolhe as coisas loucas, tá? Para envergonhar as... Então, se você fosse Deus, o pensamento do mundo hoje, eu vou escolher para ser rei do Egito, porque o Egito era os Estados Unidos, sim ou não? Não. Ele pega um povo nômade, sem terra, sem rei, sem casa, sem nada, e fala, esse povo é o meu povo, porque nesse povo eu posso manifestar a minha glória. Abre Deuteronômio capítulo 7, 6 e 7. Eres o menor de todos os povos. Escolhe as coisas, e até hoje é um povico. Lá em Jerusalém não tem 6 milhões de judeus. É perigoso a grande BH ter 6 milhões de pessoas. Todos. A prova não é obrigatória não, tá? A prova, quando você fizer, ela se devolve para você corrigida já, tá? Ah, beleza? Eu não é como ficar bisbilhotando minha vida, se eu estou sabendo ou não. Não, você mandou, ela devolve. É você que se analisa, né? O seu conhecimento deixa para você. Beleza? Agora, vou resumir. Outro dia eu falei, tem uma igreja que eu dou aula, eu falei que ia dar prova, o irmão falou, se der prova eu largo. Não faço mais não. Falei, então, não vou dar. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar. Lógico, e do professor também. Se o professor está prestando ou não, né? Ué. Se o professor está prestando ou não. Porque a minha cabeça, às vezes, é rápida, né? Oi. Não, isso aqui fora o seminário, né? Isso aqui é escola bíblica, isso aqui não é seminário, não. Escola bíblica. Nós vamos montar esse seminário em agosto ainda, se Deus quiser. Beleza? Então vamos ver, ó. Tem crente que acha que todo símbolo é do capeta.
Aquele ali que você está vendo ali chama menorá ou candelabro de 7 pontas. Ó, isso é um patuá, isso é de judeu, hein? Ah, não sei o que é lá. Aí põe um peixe, não sabe nem o que é o peixe. Quem vem no culto que eu fiz aí sabe que é peixe, não sabe? Lembra do peixe? E o candelabro, o que ele representa? Abre comigo, primeiro vamos ver uma curiosidade no livro de Apocalipse. Lembra que eu falei que ele está totalmente codificado. Abre comigo Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Espera o pessoal achar, senão eles vão reclamar. Deixa o pessoal achar, senão eles vão falar que eu estou rápido. Mas é bom que não dá nem para você cochilar, né? Pelo menos isso, né? Apocalipse 1, 4. Quem vem no culto de quarta sabe o que é isso, os 7 espíritos. Então, qual que é o significado desses 7 espíritos? E aonde tem isso na Bíblia? Porque o Espírito Santo é um só, mas ele tem 7 atributos. Está ouvindo? E esses 7 atributos, eles estão em toda a Bíblia. Toda a Bíblia vai falar desses 7 atributos do Espírito que você tem que acender na sua vida. Primeiro vamos ver a visão de Zacarias sobre esse objeto. Abre comigo Zacarias, capítulo 4, verso 2 em diante. Então ele vai perguntar o que é isso. Tanto o candelabro quanto as 2 oliveiras. Então vamos ver lá. Continua. Representa o Espírito. Pelo meu Espírito. Só para você ver como é que isso tem uma ligação com o Novo Testamento. Você acabou de ler em Apocalipse 17. E o candelabro era o único objeto do templo que nunca poderia ficar apagado. 24 horas ele tinha que ficar aceso. Ou seja, o Espírito tem que estar aceso dentro de você 24 horas. Não pode ser apagado. Abre comigo Colossenses, capítulo 5. Oi, Ivana, pega mais uma água para mim, mais um pouco. Não me garganta seca. Colossenses 5. Não, Colossenses, não. 1 Tessalonicenses. Desculpa, viajei. Capítulo 5, verso 19. Está dando para levar aí? Não apaguei o Espírito. Não o quê? Não apaguei. Então ele pode ser o quê? Você está vendo que tem a ver com as lâmpadas do candelabro? Agora, quais são esses 7 espíritos? Será que a Bíblia diz? Antes vamos ver quem são as 2 oliveiras. Lê para mim o verso 11. Zacarias 4:11. Vai lá. Quatro, 11. Prossegui e perguntei: o que são as 2 oliveiras à direita e esquerda do candelabro? Tornando a falar, perguntei: que são aqueles 2 caminhos de oliveira que estão junto a 2 cubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Você sabe o que significa a palavra ungido? Mashiach, Cristo.
Isso aqui são dois pequenos Cristos, ou duas testemunhas. Então, quem é uns ungidos? Olha aí para o lado que você está vendo aí, ó. Uma das oliveiras aí, ó. Tá vendo? É interessante, pastor, que eu observei lá em Zacarias, quando fala do Espírito, também, esse licença, também tem apagado. Então, tem uma concordância aqui. Com o novo. E lá o 7 em Apocalipse, né? Tem também. Agora vamos desvendar o mistério do 7, né? Pra você não ficar aí encucado, né? Abre aí Isaías 11:1. 5 minutos, né? Nós temos que encerrar. Mas pelo menos você descobriu quem é as testemunhas. Então já vai dormir com menos com essa já, não vai? Vai ou não vai? Vai lá. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Quem é que é a Jessé, hein? E quem que é o rebento, então? Não, Davi. Renovo, você sabe o que significa a palavra renovo? Vem da raiz de Nazir, Nazareno. Você nunca vai achar aquela profecia de Mateus na Bíblia se você não souber o hebraico. Qual profecia? Ele foi morar em Nazaré para ser conhecido como Nazareno. Já leu lá? Não existe a palavra Nazareno no Antigo Testamento escrito em grego. Tem em hebraico. Broto, renovo é Nazareno. Então, o texto diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, fala, Davi, e das suas raízes um renovo, o Nazareno. Quem é o Nazareno? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. O 7. Encerrei minha aula porque acabou meu tempo. Vamos orar então, agradecer a Deus. Mas hoje você aprendeu quem são as duas? Posso dar uma prova então, que está todo mundo afiado. Marcelo, ora aí para nós, Marcelo.